como se fosse uma reunião acerca de algo maravilhoso que Paulo estava querendo expor para os irmãos. Já tem. Glória a Deus, aleluia a Deus. Então, queridos, diz a palavra de Deus que quando chegaram, Paulo testifica dele mesmo em relação ao seu testemunho, como ele se importou no meio dos anciões e também da igreja de Éfeso. É interessante, irmãos, aleluia, que isso é algo fundamental no meio dos cristãos, a forma e o proceder de cada um de nós. Glória a Deus. Infelizmente, nós temos nos deparado ou temos ficado boquiabertos com alguns testemunhos da igreja do Senhor. Mas Paulo tem a primazia de dizer para ele: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, e como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Paulo estava falando de um bom testemunho, de uma boa conduta e postura. E aí Paulo vai dizer acerca do seu chamado, do seu ministério. Aleluia a Deus. Paulo vai dizer: servir o Senhor com toda humildade, não com arrogância nem com prepotência, mas servindo ao Senhor com toda humildade. E não só com humildade, mas também com muitas lágrimas. E não só com humildade, mas também com muitas lágrimas, mas também Paulo retrata de tentações, aleluia, e de muitas ciladas. Então dá-se a entender que o chamado, o ministério de um homem ou de uma mulher não é algo muito fácil. Tem que ter choro, tem que ser humilde, tem que estar precavidos pelas tentações e pelas ciladas. E Paulo retrata-se de cilada não dos romanos, mas da própria linhagem de Jesus, que era o judeu da época. Ele vai dizer também dos judeus, aleluia, que veio sobre ele. Aleluia. Só que, irmãos, Paulo mostra para nós nesse texto, ou no contexto, que independente de tudo isso, ele não parou. Porque está chorando, eu vou parar porque eu não aguento. Porque eu não quero mais ser humilhado. Porque, aleluia, eu não aguento as tentações, sempre caio nelas. Paulo diz que tudo ele veio sobre ele, mas ele suportou. Ele continuou o ministério porque ele sabia do seu chamado. Glória a Deus. Paulo não deixou, irmão, por causa dessas coisas, de anunciar e de ensinar publicamente. Agora as pessoas, hoje em dia, basta falar alguma coisinha, já não vai mais, já não quer mais, já não procura mais, já esqueceu do chamado, já esquece o ministério. Não vou por causa de Beltrano e Fulano. Olha, irmãos, nós não estamos sendo humilhados, muitas vezes nós não estamos mais chorando, muitas vezes, aleluia, vem as tentações e ciladas, que não é comparado àquilo que Paulo sofreu, mas nem por nada disso eu pedi, mas ele, como nada de que útil seja, deixei-vos anunciar e ensinar publicamente a palavra de Deus. E também não deixei de sair em casa pregando o Evangelho. Não era uma luta fácil para Paulo, não, irmãos, porque Paulo estava dizendo que ele sofria perseguições pelos próprios judeus. Não era fácil para Paulo, porque ele vai dizer que mesmo assim eu estava servindo o Senhor com toda humildade. Para servir o Senhor, em primeiro lugar, tem que ser humilde. Se não for humilde, você não serve a Deus. E Paulo diz: com toda humildade eu servi ao Senhor,
Com muitas lágrimas eu também servi o Senhor. Em meio às tentações eu servia também o Senhor. Em muitas ciladas preparadas pelos judeus eu também servi o Senhor. E nem por isso eu deixei de anunciar, eu não deixei de ensinar publicamente e nem pregar o Evangelho em casa. Que exemplo para nós, para a igreja dos últimos dias. E interessante que Paulo diz nessa mensagem em Evangelho de Éfeso, que mesmo assim, sofrendo ciladas, perseguições e tentações pelos judeus, testificava tanto aos gregos como aos judeus a conversão a Deus e também a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo, rapaz, você imagina só que é isso. Paulo sofrendo tudo isso pelo judeu, mas ele não deixava de anunciar a palavra para os judeus. Ele não deixava de anunciar a palavra e nem ensinar aos judeus. Qualquer coisinha a gente deixa de anunciar para o nosso irmão, para o nosso vizinho, por causa disso ou daquilo. É por isso que eu disse, irmãos, que para servir a Deus tem que ser com toda a humildade, porque com toda a humildade nós vamos delatar o nosso coração e vamos entender as questões e as circunstâncias dos outros e compreender a palavra e compreender o chamado, aliás, e o ministério que Deus tem para conosco. Era isso que Paulo estava dizendo na igreja de Éfeso. Paulo não tinha mais por precioso a sua vida, de maneira nenhuma. O importante era ele cumprir o seu chamado. Quantas pessoas largaram a cruz, abandonaram o seu chamado, o seu ministério? Eu não digo que muitos só obreiros, mas de diáconos, presbíteros, pastores, evangelistas, missionários, largaram tudo isso porque deixaram de acreditar na palavra, de crer no Senhor. Eu não consigo entender isso. As pessoas que viveram no primeiro amor já não vivem mais hoje. Passaram por momentos difíceis, mas Deus a livrou. Receberam milagres, sinais foram manifestos através de Deus pela sua vida e na sua vida. Mas hoje largaram tudo isso. E eu digo, e vou repetir, porque não servia a Deus com toda a humildade. O título dessa mensagem é Servir a Deus com toda a humildade. Se não serve a Deus com toda a humildade, meu irmão, você e eu, nós seremos prepotentes, arrogantes, ambiciosos, nariz empinado, andando de salto alto. Seremos e viveremos num mundo tenebroso, de escuridade. Nós nunca vamos alcançarmos a luz que é Jesus e o Evangelho que é a luz também. Aleluia. Aí Paulo diz uma coisa interessante. Agora esse que é ligado eu pelo Espírito. Presta atenção. Paulo ele não estava ligado em outra coisa a não ser no Espírito. O crente tem que andar ligado no Espírito. É a única forma de Deus revelar para você o que está preparado para você. É a única forma de Deus dizer assim: eu vou te dar livramento, porque você está ligado no meu Espírito. Mas sabe, irmãos, parece que o Espírito é a ponte dos céus à terra, até o Espírito e do Espírito ao homem. E a gente compreende que só assim nós vamos receber as diretrizes de Deus para a nossa
nossas vidas. Só assim nós vamos compreender e dar os passos certos e corretos e não falsos. Para isso precisamos estar ligados pelo Espírito. Paulo diz que quando ele está ligado pelo Espírito, ele ia para Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer: eu não sei o que há de me acontecer. Realmente, irmãos, você nos limitar, nós não sabemos o que daqui a um segundo pode acontecer nas nossas vidas. Mas se eu estiver ligado no Espírito, se eu estiver no Espírito de Deus, eu sei o que pode acontecer. E Deus vai dar livramento. Olha o que acontece com Paulo. Eu não sei, agora eu estou ligado pelo Espírito, eu não sei o que vai me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. O Espírito Santo revela. Se eu estou ligado, eu vou daqui, aleluia, para um certo lugar, o que pode me acontecer, e antes de acontecer, Deus revela para os seus, os que servem a Deus com toda humildade. Só os que servem a Deus com toda humildade é que tem, aleluia, o direito, o prazer, a honra de receber a revelação do Espírito Santo. Testificando isso na palavra de Deus, Paulo, ele diz, aleluia, que há de acontecer, a não ser que o Espírito Santo de Deus me revele que de cidade em cidade está preparado para mim prisões e tribulações, mesmo sendo coisas ruins. Mas Paulo já estava ciente que se ele entrasse em Jerusalém, ele ia ser preso, ele ia ser atribulado, atormentado, açoitado. E Paulo sabia, já tinha ciência disso. Escuta, que Deus me dá agora. A palavra vai dizer que Jesus, ele foi para o Getsemane. Chegar no Getsemane, ele foi orar. E por que Jesus chorou? E a Bíblia diz que ele chorou de maneira que tantas lágrimas como o suor que saía dos seus poros era sangue. Jesus chorou sangue e o seu suor era sangue. Por que aconteceu isso com o nosso mestre? Jesus estava ligado no Espírito. E Deus já estava revelando para Jesus o que iria acontecer, como ele iria morrer. Por isso que Jesus chora lágrimas de sangue. Por isso que o suor que saía dos poros de Jesus eram gotas de sangue. Então eu imagino que o Espírito Santo de Deus revelou para Jesus que ele iria ser esbofeteado, cuspido, açoitado, coroado e crucificado. Eu imagino agora Jesus sendo Deus completo, mas em forma de homem. Ele chora porque ele sente aquele grande sofrimento que homem nenhum na face da terra até o dia de hoje não suportaria a primeira chicotada, porque naqueles chicotes havia chumbos, havia ferro e havia ossos em cada ponta. Ferro que quando batia, cravava na pele, e quando puxava, o homem, quando estava chicoteando, arrancava pedaço de carne. Eu acho que na primeira ou na segunda chicotada ele já gritava de dor ou desmaiava. E Jesus recebe 39 chicotadas daquela, que o próprio homem que estava batendo ali nele se admirou-se por ele não dizer o mais. Jesus sabia de tudo isso porque ele estava ligado no Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele chora. Agora Paulo, aleluia, homem e não Deus e nem semideus, Paulo, ele ligado no Espírito diz: olha, eu não sei o que vai acontecer, a não ser que o Espírito Santo me revela que de cidade em cidade esperam prisões
e tribulações. Se você quer estar informado do que pode acontecer o amanhã para ti, tem que estar servindo a Deus com toda humildade e estar ligado no Espírito. Pastor, eu tenho tanta vontade de ter o dom de revelação. Se você não servir a Deus com toda humildade e não estiver ligado no Espírito, você nunca vai ter. Eu nunca vou ter. E a palavra vai dizer, mas que importa que aconteça isso comigo? Olha o que Paulo diz, porque Paulo já estava entregue totalmente corpo, alma e espírito ao Evangelho, a causa chamada Evangelho. Ele não era meio crente, ele não era aquele crente de qualquer coisinha largar o ministério, abandonar a cruz, sair da igreja e voltar para o mundo. Ele era crente de verdade, e ele vai nos dizer, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, porque mais precioso para ele era cumprir o seu chamado, o seu ministério. Mais precioso para nós é isso, irmão. É não largar a cruz, é não deixar, é não abandonar Jesus. Paulo diz isso aqui para nós. Paulo diz assim, olha, morrer é lucro, viver é Cristo. Por causa da causa do chamado Evangelho, eu não tenho a minha vida por preciosa. O que importa é eu cumprir com alegria a minha carreira e o meu ministério que eu tenho recebido do Senhor. É isso que ele diz. É cumprir o nosso chamado. Deus ele conhece como nós vamos fazer e cumprir o nosso chamado verdadeiramente. Se eu prego com amor, se eu toco com amor, se eu louvo com amor a Deus, se eu cumpro o meu chamado como pastor ou como obreiro, Deus ele sabe. E muitas vezes eu vejo nessa palavra que nós estamos muito apartados de Deus, distante de Deus, porque nós não estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não tinha a sua vida por preciosa, não. Importava ter ou não ter nesse mundo alguma coisa. Importava, aleluia, se preocupar se ia morrer ou ia viver fazendo a obra. O importante é que ele cumpria com alegria o seu chamado, a sua carreira, o seu ministério. Porque ele não recebeu de homem, ele recebeu foi de Jesus. Você não recebeu de pastor Valdir, recebeu foi de Jesus. Eu não recebi de nenhum pastor a não ser de Jesus. E eu tenho que cumprir agora o meu ministério, a minha carreira, porque eu recebi do Senhor Jesus. E Paulo disse isso, eu recebi para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. É uma responsabilidade que nós recebemos de Deus, irmãos. Ah, fulano de tal tem os 9 dons do Espírito. Você tem que dar testemunho disso. É uma responsabilidade. Eu não foi à toa. Vamos imaginar o que Paulo diz aqui. Será que a pessoa que é dotada dos dons do Espírito, ela não tem uma comunhão maior com Deus? Claro que tem. Ela está ligada 24 horas no Espírito. Ela jejua, ela ora, ela consagra, ela acorda de madrugada, ela é humilde, ela cumpre o seu chamado, ela entende que tudo é Deus e é por Deus e é por Ele. E aí ela vai viver uma vida regada para Deus. E o que acontece? Aí Deus abre o leque, abre as portas
porta dos céus. Glória a Deus. Você já parou para pensar em ser assim? A gente tem a vontade de dizer assim: eu queria tanto ter o dom da visão, o dom da profecia, o dom da revelação, o dom da cura, o dom do milagre, o dom da palavra, mas não está ligado no Espírito, mas não tem comunhão com o Espírito Santo, mas não é humilde para servir a Deus com toda a humildade. Deus não vai usar os arrogantes, não vai usar os prepotentes. Aí Paulo vai assim: agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. O que Paulo está dizendo? Por que Paulo diz isso aqui? Primeiro, Paulo está dizendo que ele está indo para a glória. Segundo, por que ele diz isso? Porque ele está ligado no Espírito. O Espírito Santo está revelando que eu vou te levar, Paulo. Sabe? Parece que a intimidade que Paulo tinha com o Espírito Santo de Deus era tão grande que Paulo chegava com o Espírito Santo de Deus e falava alguma coisa, e o Espírito Santo disse: sabe, Paulo, nesses dias Deus vai te levar, vai te preparar e vai te levar para o céu. Eu acho interessante, irmãos, é porque de todos os apóstolos eu só conheço um que subiu aos céus, ainda em vida. E o próprio Paulo disse: eu conheci um homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. E Paulo estava falando dele mesmo. Sabe por causa disso? Sabe por que isso? Porque ele tinha humildade e porque ele era ligado 24 horas no Espírito Santo. Isso deve ser coisa maravilhosa, né? E aí Paulo está dizendo agora, recebendo a visão do Espírito Santo. O Espírito Santo chega no ouvido dele e diz: Paulo, sabe, pode ter sido assim? Não estou dizendo que está na Bíblia, Paulo, mas sabe o que eu tenho que dizer para ti, Paulo? Esses dias Deus vai te levar, tu vai conhecer o teu Deus. Aquele lá que na entrada de Damasco, lembra-te que tu só viu uma luz, pois agora tu vai ver ele face a face. É tanto que Paulo nem hesitou, irmãos. Eu acredito que quando Paulo estava para morrer e que foi decapitado, não foi uma morte muito fácil, mas eu posso imaginar que Paulo estava com pressa de morrer mais do que viver, porque era ligado no Espírito. E aí Paulo diz uma coisa interessante para a igreja de Éfeso. Paulo vai dizer assim: olha, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu vos protesto que estou livre do sangue de vocês. Eu estou limpo do sangue de vocês. Sabe por que eu disse isso? Eu preguei para vocês. Se vocês não quiserem, é problema de vocês. Se vocês morrerem e forem para o inferno, vai ser problema seu, porque eu preguei a palavra para vocês e Deus é testemunha. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Eu estou limpo do sangue de vocês, tá? Você não quiser se converter, amém. Se vocês se converteram, amém também. Se eu for para o céu e não encontrar você lá, Raimundo, José, Maria, Pedro e João, não foi culpa minha. Eu preguei a palavra para vocês. Vocês quiseram só brincar de ser crente. Pois agora eu não vou ver vocês no céu, porque vocês vão para um outro caminho, que é o inferno e não o céu. Paulo queria dizer isso para a igreja de Éfeso. E aí Paulo ele reforça aquilo que ele está dizendo, em dizer: porque nunca deixei de vos anunciar os conselhos de Deus. Sabe, irmão, se eu morresse hoje, se essa palavra fosse para mim agora, Deus tirasse a minha vida hoje, e você ouvindo isso aqui, eu nunca deixei de vos anunciar os conselhos de Deus. E verdadeiramente eu nunca deixei de pregar uma doutrina santa. As pessoas que saíram daqui não aceitavam essa doutrina, porque eu dizia:
e pregavam conforme a palavra. Glória a Deus. Sabe o que dá raiva das pessoas? É ouvir uma doutrina santa. Porque quando Paulo escreve Timóteo acerca dos deveres das mulheres cristãs, ali pensa que as mulheres se ataviam em traje honesto, com adolescência, não com ouro, nem com pérola, nem vestidos preciosos, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Paulo escrevendo em 2 Timóteo capítulo 2. E as pessoas não aceitam isso. E ele diz assim: vixe, o pastor está pregando agora sobre batom, sobre esmalte, sobre brinco, sobre colar, sobre piercing. E isso, estou pregando exatamente sobre isso, porque a Bíblia rejeita isso. Meu segundo DVD, irmãos, quando eu gravei aqui, eu preguei exatamente com o tema Esse Dia Consagrado ao Senhor. Esse DVD foi gravado por uma empresa profissional, com câmeras profissionais. E eu estava assistindo a filmagem, eu estava pregando exatamente quando Jacó pegou, aleluia, o povo, aleluia, e disse: tira agora todos os deuses estando meu em vós, e também tirai todos os brincos das vossas orelhas. E Jacó fez isso, partindo da sua família, e tirou toda a igreja naquele momento. E a Bíblia vai dizer que ele enterrou no pé do carvalho. E ele consagrou aquele dia ao Senhor. E quando eu estava pregando, irmão, aleluia, eu não estava sabendo, porque tinha um monte de obreiro aqui. Tinha muitos obreiros aqui. Obreiros que iam daqui ali, e vinham daqui de baixo ali, do outro lado. E olhava para a cara daqueles homens. E tinha alguns homens aqui que estavam com mulheres que pareciam Jezabel, toda enfeitada, parecia que ia para uma festa. Tinha outros que usavam esse tipo de coisa, aleluia, e estavam cabisbaixo ouvindo a palavra. Mas eu digo para os tais: portanto, dele hoje vos protejo, que estou limpo no sangue de todos, porque eles saíram daqui, não quiseram receber a palavra, não se converteram à verdade, ao Evangelho. Ninguém serve Deus de qualquer maneira. E aí Paulo disse: eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Eu nunca deixei mesmo de anunciar. Nunca deixei de anunciar toda a verdade. Paulo diz assim: olha, olhai pois por vós e por todo o rebanho. Olha que essa palavra está direcionada exatamente aos senhores e presbíteros de Éfeso. Agora vai puxar a orelha do pastor da igreja. Olhai por vós. Paulo está dizendo: olha, tu olha para ti mesmo, mas não esquece do rebanho. A mesma santidade que é para ti é para a igreja. A mesma santidade que é para a igreja é para ti. Por quê, pastor? Paulo diz: olhai por vós, pois por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito vos constituiu bispo. Quem foi que constituiu ele bispo? O Espírito Santo de Deus. Não foi o pastor? Quando eu consagrar um bispo, um presbítero aqui, quem constituiu ele bispo não foi eu, foi o pastor Jesus, foi o Espírito Santo de Deus. Ele disse: olha para o povo mesmo, porque vocês receberam essa responsabilidade do Espírito Santo, no propósito de tão somente apacentar a igreja de Deus, de dirigir a igreja, de aconselhar, de ensiná-la, porque os tais foram resgatados pelo próprio sangue do Cordeiro. Não é brincadeira, irmãos. Eu estou aqui pregando a palavra. Eu não sou neto maldito, eu estou lá dentro da minha casa. Quando eu estou com meus netos, com meus filhos,
Porque quando eu estou na casa de Deus há uma mudança, tem que haver seriedade, sinceridade. Eu não posso ser do jeito que eu estou aqui agora na minha casa, porque aí vai ser difícil conviver com minha esposa, com meus filhos também. Mas tem aquela brincadeira, tem aquele momento de graça, tem. Mas aqui na casa de Deus não. Por quê? Porque tem um rebanho aí que foi comprado e não foi pelo ouro, pela prata, foi pelo sangue de Jesus, que é vocês. E essa responsabilidade está sobre meus ombros e sobre todo aquele que Deus, ou o Espírito Santo de Deus, constitui bispo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo diz isso: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispo, para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha que grande responsabilidade é a nossa. Aí você pode imaginar que não é fácil. E o pastor Valdir está pregando aqui, não é fácil. Ser pastor é uma responsabilidade. A Bíblia diz que aquele que é mais dado é mais cobrado. Eu serei mais cobrado. Mas ainda bem que existe a mensagem escrita: portanto, no dia de hoje nos protege e estou limpo do sangue de todos. Porque Deus não vai requerer de mim, não vai cobrar de mim o seu sangue, se eu pregar a verdade e você não quis ou não é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E por que Paulo diz isso? Porque se quando Paulo fosse partisse para a glória, ele sabia, porque que ele está falando aqui é pelo Espírito, porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meu rigores lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Glória a Deus. Paulo só poderia ter dito isso aqui, escrito isso aqui, se fosse por divina revelação, irmãos. Divina revelação. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus revela: olha, Paulo, tu vai, mas as coisas vão mudar. Paulo está dizendo para não mudar, querido. Não mude. Eu vou, por exemplo, agora, eu vou para um certo lugar. Eu vou para a Europa agora, alguns meses. Vamos imaginar que eu estou falando aqui agora sou eu. Porque eu sei que depois que eu for, pastor Valdir vai para a Europa, entrarão no meio de nós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então vocês não estão sabendo disso? Não é? Tá, né? Eu estou avisando aqui. Eu estou avisando aqui, irmãos, eu vou fazer uma viagem. Pode ser uma viagem de 3 meses, 6 meses. Vocês já estão avisando, cuidado. Os lobos por aí, permaneçam, fique ligado no Espírito, porque Deus vai te revelar também no Espírito. E se porventura vocês desistirem, caírem e voltarem para o mundo, eu já estou falando que eu estou limpo do sangue de vocês. Houve uma advertência do pastor Valdir, houve. Eu estou dando um exemplo, irmãos, bem claro, para você entender o que Paulo estava falando para a igreja de Éfeso naquela época, acerca do que iria acontecer na Fílica. Oh, Miriquiandarabis, Terrebeléias, Uricantarabas, Uricantarabas. Era o que Paulo estava revelando pelo Espírito Santo de Deus, o que poderia acontecer, mas que ele estava livre. Então ele estava dizendo assim: olha, igreja, não dá lugar, fica ligado no Espírito, porque Deus vai revelar. Mantém-te firme, fiel. Porque se vós padecerdes e não tiver na posição da condição, nós não vamos entrar pela mesma porta. Olha o que Paulo diz. Vai encerrar. Paulo vai dizer aqui, ó: e que dentre vós mesmos se levantaram uns que falarão coisas perversas. Dentro da igreja.
acontecer? Pode. Mas fica no Espírito. Fica firme. Serve a Deus com toda humildade. E anda ligado no Espírito 24 horas. Para que Deus possa te revelar. E quando isso acontecesse, amém, meu irmão? Eu já sabia que você ia agir assim ou não. O Espírito de Deus me revelou. Sabe por quê? Porque eu sou guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí para mim não é novidade, porque você não vai cair exatamente porque não é novidade, você já sabia. Paulo advertiu a igreja de Éfeso. Eu estou indo partido, estou indo embora, você não vê mais o meu rosto. Mas eu quero dizer para vocês que eu preguei dia e noite com lágrimas, com tentações, com perseguições, com ciladas. Eu preguei a palavra, eu anunciei para vocês. Então, eu estou livre dos treinos de vocês. Eu preguei a santidade, eu preguei o que podia o homem fazer e a mulher fazer. Então você fez, amém. Se você não fez, eu estou livre do sangue de vocês. Paulo estava dizendo isso. Amém? Quem compreendeu da glória a Deus? Palmas para Jesus. Vamos agradecer a Deus, amém? Glória a Deus, soberano Deus, eterno amado Pai, na tua presença. Eu te dou graça, te louvo, já te agradeço, já te agradeço. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, por essa palavra, meu Deus, poderosa e maravilhosa que tu nos deste nessa noite e neste santo lugar. Que a tua igreja possa ter absorvido e recebido e guardado as tábuas dos nossos corações, Senhor. E não somente não ser ouvintes, mas ouvintes e praticantes da mesma, em nome de Jesus, Senhor. Leva-os em paz como tu trouxeste em paz, guardando-os, livrando de todo mal, de toda ajuda cilada do diabo. Senhor, se revelando para eles cada dia mais. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo venha se apoderar de uma maneira sobrenatural na vida deles, Pai, para que eles possam entender e compreender qual é a tua perfeita e agradável vontade nas suas vidas. Zela pelas nossas almas durante o nosso sono, Deus. Obrigado, Pai, e agradeço pelo dia de amanhã, qual não nos pertence, mas creio que é dia de livramento, dia de poder, graça, felicidade, missão e prosperidade nas nossas vidas. Obrigado ao Deus de Israel, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, pois com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a união, a comunhão e as consolações do teu Espírito Santo esteja sempre derramado sobre toda a tua igreja, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Mais uma vez as palmas para Jesus. Aperta a mão do Senhor,